Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, canal Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, né? Para nós darmos uma meditada nas Escrituras. E eu queria convidar os irmãos para nós lermos, né? O livro de Gálatas. Eu vou ler aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Vamos lá. Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galícia. Que a graça e a paz do nosso Criador e do nosso Salvador estejam convosco. Em a obediência à vontade do nosso Deus e Pai Cristo, que os entregou para ser morto, a fim de tirar o nosso pecado e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja dada a glória para todo e sempre. Amém. Estou muito admirado com vós, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho do Salvador. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vós um evangelho diferente daqueles que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Amém? Então o apóstolo Paulo escreve essa carta aqui aos Gálatas, né? Porque os Gálatas já estavam esquecendo tudo que Paulo ensinou, já estavam esquecendo o evangelho do Salvador, né? E já estavam sendo levados por outros tipos de ventos de doutrina. E ele fala, que se aparecer alguém com outro evangelho, que não seja o evangelho do Salvador, que esta pessoa seja amaldiçoada, né? Queridos, o que é o evangelho do Salvador? Primeiro nós precisamos entender o seguinte: evangelho quer dizer boas novas. Então, logo está falando aqui das boas novas do Salvador. E aí nós precisamos compreender quais são as boas novas do Salvador. Primeiro ponto, primeira notícia boa que o Salvador nos dá através da sua vinda. Ele nos libertou das práticas religiosas que o povo de Israel praticava na Velha Aliança. Ele nos libertou dos templos, nos libertou dos sacerdotes, nos libertou dos sacrifícios, ele nos libertou do sistema religioso, tá? Porque no Velho Testamento, na Velha Aliança, naquela aliança que o Pai fez com o povo de Israel, eles tinham que ir ao templo, tinham que sacrificar animais, aí precisavam de um sacerdote, né? Tinha todo aquele ritual, todo aquele sistema que, por fim, já estava escravizando, já estava explorando as pessoas. E o Salvador vem e nos ensina um novo evangelho, nos dá um novo ensinamento, nos dá um novo mandamento e morre no madeiro. E quando ele morre no madeiro, é feita uma nova aliança. Aliança esta em que aqueles rituais religiosos, aquelas práticas religiosas do povo de Israel ficaram para trás.
elas foram abolidas. Então entra no lugar delas o quê? O amor ao próximo. Entra no lugar delas um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi assim que ele ensinou? Não é isso que o apóstolo Paulo ensina lá em Hebreus? Que a velha aliança era fraca, inútil, ineficaz, e foi por isso que o Pai fez uma nova aliança conosco. Mas o que seria as boas novas, né, do Salvador? Que itens você tem a mais para mostrar, irmão Carlos, além da libertação do sistema religioso? Primeiro, o Evangelho, as boas novas do Salvador, ele nos ensina a amar o próximo, a perdoar aqueles que nos ferem, nos ensina a amar nossos inimigos, nos ensina a ser mais solidários, mais generosos, mais humildes, né? Ele nos ensina a ser nova criatura, né? E todo aquele que aceita as boas novas, aceita o Evangelho do Salvador, ele tem sua vida transformada. E a partir do momento que ele passa a obedecer os mandamentos e os ensinamentos do Salvador, o Espírito Santo do Pai, o Consolador, que foi nos enviado após a morte do Salvador, ele habita em nós, ele vem habitar em nós. E ele nos convence das nossas falhas, ele nos convence dos nossos pecados, e ele nos convence que nós precisamos ser uma nova criatura. Nos convence que nós precisamos deixar o rancor de lado, precisamos deixar o ódio de lado, precisamos parar de pensar só em nós para pensarmos nos nossos irmãos necessitados. Então o que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa que aceita ouvir a voz dele? Ele transforma essa pessoa. Ele tira o coração de pedra que essa pessoa tinha e coloca no lugar um coração de carne. E essa pessoa começa a praticar as boas obras, né, que as levarão a salvar a sua alma. Ninguém pratica as boas obras, ou ninguém produz os frutos do Espírito Santo por conta própria. Isso é uma coisa que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Quando você vê uma pessoa generosa, amorosa, solidária, uma pessoa que é luz, não pense você que aquela pessoa é boazinha, não, fulano é tão bonzinho, não. Aquela pessoa está assim porque o Espírito Santo habita nela. Aquela pessoa está assim porque ela aceitou ouvir o Espírito Santo. Porque quem não aceita ouvir ao Espírito Santo do Criador, ele continua na carne. Ele continua a praticar as coisas da carne. Ele continua uma pessoa com raiva, ele continua uma pessoa triste, sem esperança. Ele continua uma pessoa que tenta se justificar diante do Pai por conta própria, né? Fazendo rituais religiosos, fazendo cultos, cantando musiquinhas que para o Pai não tem o menor proveito. Então é isso que Paulo falou, tem que observar. Aí Paulo enumera, né, as obras da carne, ele fala obras da carne, ele já está falando tudo, obras. É o homem tentando se justificar, tentando agradar o Pai por conta própria. Mas quando ele fala do Espírito Santo, ele fala que é fruto, porque o fruto ele nasce naturalmente.
Não é que o seu Joaquim é uma pessoa boa porque ele divide o pão, mata a sede, veste o nu, visita quem está doente. Não. O seu Joaquim é uma pessoa boa porque o Espírito Santo do Criador habita nele e conseguiu convencer ele a ser aquele modelo de pessoa que ele é. Então, quando você, irmão, olhar uma pessoa generosa, amorosa, simpática, humilde, que perdoa, que se preocupa com o seu próximo, não pense, eis ali uma pessoa boa. Não. Eis ali aquele que é o templo do Espírito Santo. Eis ali aquele que o Pai habita nele. Amém? Eu espero que tenha dado para você entender a diferença de quem é templo do Espírito Santo, de quem realmente é morada do Pai, para aquele que ainda está vivendo na carne. A pessoa que está vivendo na carne ainda, que não foi transformada, ele se aborrece à toa, ele se entristece à toa, ele vive sem esperança, ele entra em depressão. Por quê? Porque está na carne. Porque o Espírito Santo ainda não está habitando por completo nele. Mas é uma pessoa despreocupada, uma pessoa que ama seu próximo, uma pessoa que tem sempre uma boa mensagem, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que é solidária, generosa, uma pessoa que é luz. Essa é porque o Espírito Santo está habitando nela. Então, por isso Salvador falou: observe os frutos. Observe os frutos, porque de uma árvore não pode sair dois frutos diferentes. De uma fonte não pode sair água amarga e água doce. Entendeu? Então, uma pessoa, ela não pode ser meio barro, meio tijolo. Ou ela tem o Espírito Santo na sua vida,